Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Lucas, que fala sobre a parábola da mulher que tinha 10 moedas e se perdeu uma. Jesus ele nos ensina por parábolas, por de várias formas. E o apóstolo Paulo diz na carta ao Coríntios, ele diz para que o homem o examina a si mesmo. Em outras palavras, cuidar da sua própria vida. E muitas vezes as maldições vêm por aquilo que nós falamos e muitas das vezes sem conhecimento. Falamos daquilo que nós não temos conhecimento. E abrimos a nossa boca para falar e com isso atrai maldições para a nossa vida. Aqui em Lucas 10 fala sobre a viúva. Aqui em Lucas 10, Lucas 15, que começa no versículo 8, diz assim, que a qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e, achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Aqui Jesus está nos ensinando que aquela moeda que a mulher tinha perdido e varreu a casa desesperada porque aquela moeda que a mulher perdeu era muito importante. E era parte da poupança dela. O pai dava para a filha, no dia do casamento, algumas moedas em forma de colar ou de dava ou costurada no seu vestido, que era uma espécie de seguro, que era um seguro de vida ou poupança que ela tinha em caso de viuvez, que ela tinha recebido do pai. E o marido se o marido fosse para uma guerra e fosse morto, ela teria aquelas moedas para poder buscar socorro na casa de um parente ou viajar. Em outras palavras, aquela viúva que Jesus diz que ela deu todo o seu sustento por ser viúva, a única coisa que sobrou para ela era o dinheiro do dote. Por isso Jesus disse que ela deu tudo o que possuía. Também a mulher possui 10 moedas de prata, que é dracmas, e ao perder uma delas, acende uma lamparina, limpa a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Quando a encontra, ela chama as amigas e os vizinhos para celebrar com ela, que Jesus usa essa parábola para ilustrar a alegria que existe no céu quando um pecador se arrepende. Também a dracma perdida enfatiza a importância de cada indivíduo para Deus e a alegria que ele sente quando alguém volta para ele. E não podemos desprezar as perdas. A moeda, mesmo sendo pequena, ela tinha um valor. Quando valorizamos as coisas pequenas, estamos nos preparando para as grandes. Quem não governa o pequeno não está preparado para estabelecer o grande. Tudo que você valoriza tem a ver com seu destino, seu futuro, e não
Eu não posso falar de grande sem perdas. Toda perda é uma lição. É necessário algumas perdas para você se encontrar. As perdas nos faz crescer e dar a volta por cima. As coisas mais ricas tá relacionada às perdas. Não posso desprezar as pequenas coisas. A moeda era pequena, mas tinha seu valor. Eu só posso celebrar as minhas vitórias superando as minhas perdas. Jesus disse aqui na parábola do filho pródigo, e a ovelha perdida, que era o filho pródigo era dois, um vai embora, e a ovelha tinha 100 e uma se perdeu, e a mulher da 10 dracmas tinha uma que se perdeu, tinha 10 e se perdeu uma. São níveis diferentes, todos eles sofreram perdas, porém todos eles recuperaram. Sobre a moeda, vai falar do pecador que se arrepende, porém, alguém pode se perder na nossa própria casa. Ela não perdeu a moeda, primeiro ela se perdeu. Coisas que revelam perda, diz o quanto perdido você está. Não tem como você encontrar nada por fora se você não se encontrar por dentro. Quem se acha já se perdeu e quem é encontrado por Deus já se achou. É importante você se encontrar para achar o que foi perdido. Jesus está ensinando aos seus discípulos a questão do valor. Tem a ver com filhos mesmo se perdendo. O resgate, a celebração dos anjos quando se arrepende é comparado com aquela mulher que encontra a moeda. As amigas são como os anjos que se alegraram e estava perto de Deus, se perdeu e foi encontrado e posto no seu lugar. Todas as vezes que nós arrependemos, há uma celebração nos céus. Como está escrito em Efésios, que diz, Efésios 6, que começa no 10, fala para que nós revestimos das armaduras de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que aqui está relacionada a distrações, revestir da armadura de Deus. E toda distração é uma perda e perdemos muitas coisas. Filho no lar, e elas não perceberam, distraídos. A distração é uma destruição. Excesso de coisas perde o foco. A ponta da flecha é o propósito, e o propósito não é para te dividir, é para te completar. O seu real propósito te faz feliz. Quando a moeda cai, faz um barulho. A mulher estava tão distraída que não ouviu o barulho. Ficamos surdos para ouvir aquilo que é de realmente valor, aquilo que vale. A agenda cheia e a vida vazia quer mirar muitas coisas e acaba não acertando em nada. A flecha só vai onde a visão conecta. Tenho que estar ligado à minha visão. Temos dois olhos, porém uma visão. Onde há duas visões, haverá divisão. Onde há uma visão, haverá unidade. Homem cego não dá destino sobre as próximas gerações. Visão tem a ver com o futuro, com o amanhã. Tudo que você perdeu tem valor. Como está em Eclesiastes,
que Salomão, o homem mais rico que se ouve na terra, ele diz que tudo é vaidade e o que mais importa é Deus. O propósito de Salomão, ele diz no final, tudo é vaidade e o maior valor que existe é Deus. E a mulher valorizou o que Deus colocou na mão dela, e Jesus, ele nos incita a valorizar aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Jesus não perdeu nada, até os pães ele ajuntou tudo que restou. Ele estava falando ali de administração. Algo pequeno, algo de valor, como você vai liderar o grande que ele vai pôr nas suas mãos. É necessário aprendermos a dar valor naquilo que temos, aquilo que é pequeno. Você não encontra nada de valor no escuro. A mulher teve que acender a lâmpada para os meus pés, é a lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Nós somos luz para iluminar aquele coração que está apagado, que está na escuridão. A ideia de Deus é você dar luz àquele que não tem. E na igreja primitiva, vinham os fiéis e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ali está falando de governo. O problema não é ter dinheiro, é quando o dinheiro te tem. Foi mudado do pé para o bolso e para o bolso ao coração, do coração para a cabeça. Tudo que está na cabeça governa o seu coração, por sua vez, o bolso e os pés. Onde você pisa, porque isso aqui é profético, em Josué 1:8, que ele diz, onde você colocar a planta dos vossos pés, eu já te dei. Está falando de governo. Quem governa, parte de sua mente te governa. O problema de Judas foi a mente dele, governou ele para atrair Jesus Cristo, porém não governou a mente de Cristo. E por isso que temos que estar ligado sobre o propósito de Deus na nossa vida, para que nós não sejamos enganados por situações e circunstâncias que surgem na nossa vida. Estarmos olhando para Jesus, como o apóstolo Paulo diz, examinar o homem a si mesmo. Em outras palavras, é cuidar daquilo que Deus já colocou na nossa mão e cuidar da nossa vida. Não falar daquilo que nós não temos conhecimento, porque atraímos maldições para a nossa vida. Entrar em questões alheias. E continuando aqui, Deus nos dá sonho, eu vou falar sobre isso. Quando você sonha alguém pegando dinheiro da sua bolsa, porém você tem que discernir o contexto do seu sonho e orar a Deus para que ele possa te dar uma interpretação melhor, porque se alguém pegando dinheiro na sua bolsa, geralmente está relacionado a sentimentos de insegurança, perda de controle ou medo de ser explorado, tanto a bens materiais quanto a aspectos emocionais ou relacionamentos. E pode indicar também preocupações com dinheiro ou instabilidade financeira. Você se sente vulnerável? É você refletir seus relacionamentos e identificar se há alguma situação em que você se sente desvalorizado ou explorado. Ou também, o sonho pode estar ligado à sua autoestima e à forma como você se valoriza. Também pode ser um sinal para você reconhecer seu próprio valor e não permitir que outras pessoas o explorem ou diminuam. Se alguém que pega o dinheiro, pode haver uma questão específica a ser resolvida nessa relação. Se o dinheiro é uma quantia alta, pode indicar uma
preocupação maior com perdas financeiras. Reflita o contexto do sonho, emoções, situações presentes na sua vida atual. Há algumas situações em que você se sente seguro ou vulnerável. Você tem medo de perdas, algo importante. Como você se valoriza e se protege? Cada sonho tem sua particularidade. É sempre importante você discernir o contexto do seu sonho. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja. O Senhor diz para o apóstolo Paulo examinar o homem a si mesmo. O Senhor diz que, em outras palavras, é cuidarmos da nossa vida, porque a nossa vida é individual. E Deus nos fala individualmente com cada um. Na sua situação presente, cada um de nós somos seres distintos, de pensamentos relacionado à nossa vida atual, presente, à nossa vida, nossa jornada de vida anterior. Cada um tem os seus traumas que precisa ser tratado, e é Deus que trata, que cura, que nos liberta dos traumas emocionais que nós passamos na nossa vida. Depressões, Ele cura, Ele liberta. É o Senhor que sabe a situação presente de cada um, e é nós cuidarmos da vida de nós mesmos e abençoar o outro, não falarmos daquilo que nós não temos compreensão, porque a Bíblia diz que Jesus era incompreendido, porque aquele que nasceu de novo é incompreendido por aquela pessoa, muitas das vezes invejosa, falsa, que quer destruir aquele outro. Senhor, abençoa a sua igreja, tirando todo espírito de inveja, de engano, todo espírito de falsidade, toda maldade do inferno. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos, porque o Senhor diz na sua palavra que vai se cumprir suas palavras na vida daquele que persevera em ti. E o Senhor diz que a viúva, ela perdeu uma moeda e ela buscou aquele que estava perdido. Muitas das vezes são da nossa casa que estão perdidos, mas o Senhor em ti, o Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, porque o Senhor já nos deu a promessa e vai se cumprir. E o Senhor vai se tornar tudo aquilo que está em escuro em claridade, em conhecimento, em discernimento. Senhor, abençoa, tirando todo o espírito de engano, todo o câncer, todas as maldições do inferno enviado por pessoas que vivem no engano, Senhor. Abençoa, tirando todo o espírito de escuridão, que haja claridade, assim como a mulher ligou a lâmpada para que haja luz, conhecimento, direção, que haja na vida de cada um que está buscando em Ti por direção, ó Pai. É o que pedimos, Jesus Cristo. Senhor, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, tirando todo embaraço, todo empecilho, toda ação do inferno que veio para condenar, amaldiçoar. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, cuida da sua vida. Senhor, nos ajude a continuar, a prosseguir seguindo a Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, porque o Senhor diz na sua palavra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que busca em Ti por direção. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação, tirando todo o espírito opressor, todas as maldições das trevas. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Tudo o que o Senhor fez foi para Ti, em Ti, por Ti. Que haja libertação, e que eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu vitória, ó Pai. Amém.